Boa tarde, gente. Estou eu aqui, André, psicólogo, para falar com vocês, pré-adolescentes, adolescentes, jovens adultos, sobre muitas coisas diversas. Poder trazer aqui dicas, toques, questões importantes, pontuais, para a gente poder entender melhor o ser humano, se entender e poder lidar com a nossa realidade aflitiva que é, confusa que é, repleta de emoções nesses momentos. São, ao mesmo tempo que são diferentes, sim, eles também são muito parecidos, são parentes próximos, né? Tem uma conexão pré-adolescência, uma quase adolescência, e o adolescente, um quase adulto, e o jovem adulto ainda buscando se encontrar. E cada uma dessas fases ainda conectada à anterior. Então você vê que há uma semelhança muito grande, há uma conexão, e eu busco falar aqui de igual para igual, porque eu sei que o meu linguajar pode e deve ser entendido por qualquer uma das três possibilidades mencionadas. Os três períodos maturacionais mencionados aqui são capazes de me entender, são capazes de me compreender e facilitar o linguajar, infantilizar o meu linguajar, né? Trazer aqui abreviaturas para o meu linguajar aqui seria meio que, como que a gente pode colocar a palavra? Seria meio que fazer pouco da inteligência desses serizinhos, ainda mais nesses períodos em que eles se encontram, onde estão ávidos por mudanças, as mudanças estão acontecendo, ávidos por conhecimento, por descobertas, por tanta coisa, construção, e a gente precisa se orientar da melhor maneira possível. Palavras, gente, é o que eu queria trazer aqui hoje, palavras. Palavras nos ajudam a compreender melhor o nosso caminho. Palavras são fundamentais, o significado das palavras, a etiologia das palavras, ou seja, você quebra a palavra em pedaços, entende a origem da palavra. E a palavra, a gente tem que buscar sempre usar ela da maneira mais natural possível, do ponto de vista de que é importante sim, não é caretice não, é importante sim a gente prestar atenção naquilo que é dito. Nunca tinha ouvido essa palavra antes, deixa eu dar uma olhada no dicionário, essa outra aqui, que interessante, deixa eu entender melhor. Essa frase que eu uso, estou usando da maneira correta? Essa palavra tá correta a pronúncia dela e tal? Então tudo isso é muito importante porque altera demais o seu status, o seu comportamento, as suas emoções. Quando você fala, você se ouve. Quanto mais você aprimora o seu linguajar, quanto mais você está aprimorando, buscando melhorar o seu linguajar, outras mudanças estão acontecendo dentro de você. Faz parte de um processo. E aí a pessoa vai dizer assim, não, mas esse caminho é espinhoso. Porque aí a galera começa a te zoar porque você não está usando gíria. Gente, qual caminho não é espinhoso nesses períodos maturacionais? Qual caminho não é espinhoso? Fale gírias. Fale da maneira que você quiser. Fale gírias. Você não vai ser zoado, ok? Pelo menos é assim que você acredita que aconteceria. E aí vai surgir uma outra questão pela qual você vai ser zoado. Faz parte de um processo onde a gente não gosta que as coisas sejam dessa forma, mas elas acabam acontecendo dessa forma. Sempre há uma motivação para gerar uma brincadeira. Gostaríamos que fosse diferente, que o ser humano olhasse para as coisas de uma maneira diferente, que ele fosse colocado filtros e ele compreendesse, através de tudo que ele aprendeu, ele compreendesse que talvez certas brincadeiras não deveriam nunca ser feitas, nunca deveriam ser realizadas, não deveríamos pensar, agir dessa maneira assim tão, né, sem se colocar no lugar do outro, sem buscar entender como o outro se sentiria. Então, nós gostaríamos que isso não acontecesse, mas essas coisas acabam acontecendo. Então, não existe essa coisa de, se eu fizer dessa forma, se eu buscar me orientar melhor com relação ao meu linguajar, se eu buscar melhorar cada vez mais, me capacitar cada vez mais para os meus estudos, para uma futura faculdade, para um futuro emprego, se eu tentar buscar essa melhora na minha fala, buscar tirar um pouco dessas gírias, esses processos que, né, empobrecem um pouquinho não só aquilo que você está colocando ali como frase, o seu cérebro precisa trabalhar, o seu cérebro precisa funcionar. Nós precisamos disso. Então é importante que você olhe para isso tudo e entenda que, mesmo que venha alguma brincadeira aqui ou ali, você está no caminho certo. Você está no caminho correto. É assertivo agir dessa forma. É assertivo que você tenha essa preocupação. Futuramente, você vai ter momentos, você não tem que pensar, não tem que ficar com neura com relação ao futuro, mas você tem que entender que isso vai haver uma recompensa,
No momento que uma pessoa adulta, mais madura, estiver procurando por algo, alguém para preencher alguma função, né? Seja dentro de uma faculdade, seja no ensino médio, ou seja no trabalho, num primeiro emprego. Quando ela estiver conversando com você, ela vai perceber que você tem potencial, que você buscou por isso, que você tem potencial. E é claro, gostaríamos de poder estar ajudando a todos, para que todos pudessem ter esse potencial, né? Então, aqueles que eu estou atingindo com esse vídeo, espero possam fazer bom uso disso e possam começar a trabalhar esse potencial, né? Fica a dica, você sugere a um colega que ele busque por isso também. Se você vê que uma simples sugestão não foi bem aceita, você não dá continuidade nesse processo. Nós temos que escolher o nosso caminho. Podemos dar um toque para o outro, mas é o seu caminho. O seu caminho não tem que ser o caminho do outro. Se o outro não gostou daquilo que você deu só uma dica, um toque, o outro não gostou, então que assim seja. Todos nós temos as nossas questões, não somos perfeitos. Provavelmente ele vai ter questões que talvez ele consiga se colocar melhor, se entender melhor e que você não alcança da mesma maneira que ele, né? Mas a fala, o expressar-se, a forma como você se coloca no mundo enquanto comportamento, enquanto fala, enquanto oratória, isso é muito importante, tá? Postura, tudo isso é muito importante, gente. Então fica a dica aí, sem ser careta, apenas colocando os fatos como eles são, tá bom? Grande abraço, até mais!